Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Eu sei que muitos já sabem, mas não custa lembrar que essas lives, elas vão para o portal do Guerrilla Way, o maior programa de desenvolvimento pessoal da América Latina. A gente acaba colocando lá as transcrições dessas lives e a gente acaba escolhendo algumas delas para ativar através de exercícios, de práticas, de meditações, né? Bem simples e divertidas, para você poder colocar aí no seu dia a dia. E os resultados, eles são absolutamente incríveis, né? Então a gente recebe testemunhos diários de pessoas que não se divorciaram, pessoas que voltaram a trabalhar bem, voltaram a ter religião, pessoas cujos sintomas de depressão, ansiedade diminuíram, né? Que abandonaram a ideia de suicídio. Então são coisas muito tocantes mesmo. E tá tudo isso lá dentro do portal Guerrilla Way. Se você não é assinante ainda, corre lá e assine, beleza? Então é isso. Deixa eu ver quem já tá aqui com a gente hoje. Muito bom. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Beleza. Legal. Então, super cedinho aqui. Agradeço aí pelo carinho de todos e todas. Muito bom. Beleza. Olha aqui, olha aqui. Maravilha. Tá bom, então vamos lá. Hoje, dia 23 de outubro de 2020. Queria começar com uma ideia aqui, que é uma ideia que não é para deixar ninguém desesperado, mas pelo contrário, né? É para a gente se examinar e se avaliar, que é uma ideia que fala o seguinte, né? Então, todos têm olhos, né? Todos têm olhos, mas alguns de nós, em alguns momentos da vida, temos os nossos olhos mergulhados nas trevas e não conseguimos ver a luz do sol. E essa é a posição existencial correta mesmo, né? Por quê? Porque o sol está sempre lá, está sempre brilhando. E com essa analogia, a gente percebe muitas vezes os movimentos de alma que acabam nos afetando, acabam nos abalando. E a gente vai um pouco para baixo, a gente vai se tornando mais desesperançoso, mais irritado, a gente vai perdendo um pouco o sentido mesmo daquilo para o qual a gente foi criado, né? Não do ponto de vista mais alto, não estou nem falando disso, né? Não estou nem falando daquelas vocações mais altas, porque são, em regra, a gente pode dividir, são 3 as vocações do homem, né? As vocações do homem e da mulher, elas são divididas em 3, e aqui eu estou falando da parte mais inferior, estou falando da base da pirâmide da vocação, que é a vocação ao cumprimento fiel do dever ali, com alegria, com energia, com dedicação, né? E todas essas 3 vocações, elas estão de mãos dadas, né? Elas são sempre a mesma coisa, para uma mesma finalidade, que é a última, mas a gente pode dividir em 3 partes a vocação do homem. E quando eu era alpinista, isso ficou muito claro para mim num certo momento, que eu já tinha ouvido essas ideias, já tinha ouvido falar sobre isso, mas nada como a experiência real, né? Nada como você passar fome para saber o que é fome, nada como você tá no meio do mato escuro, né? Sem víveres e meio perdido para saber o que é de fato aquela noção, aquela situação do desespero, né? Do ferrou, né? Então, claro, óbvio, tem coisas que não adianta a gente contar, não adianta a gente ler no livro, a gente tem que viver. E eu lembro daquele filme também, Gênio Indomável, né? Você lembra quando o Matt Damon está conversando lá e começa né? Aquele jovem começa a falar com o seu professor e começa a perturbá-lo, começa a dizer que ele sabe mais e começa a provar que ele sabe algumas coisas, e o professor, com muita calma, muita tranquilidade, fala o seguinte: olha, você pode me contar qual que é o cheiro da Capela Sistina? Né? Qual que é o cheiro da Capela Sistina? E o rapaz, que era um gênio, né? Um gênio, tinha lido muito, conhecia muitas coisas, etc. Assim, pelo menos é retratado no filme. Ele fica meio desconcertado, e o professor, né, que estava ali, por ele sendo acusado, né, sobre o amor, e não sabe o que é o amor, etc., fala o seguinte: você não sabe qual é o cheiro da Capela Sistina porque você nunca esteve lá, né? Você nunca esteve lá na Capela Sistina, então você fala você fala à distância, né? Você fala à distância, no final das contas é como se seus olhos estivessem mergulhados em trevas ainda, porque não foram iluminados pela luz, né? Não foram iluminados pela luz. Então, quando eu era alpinista, eu já tinha ouvido falar dessas histórias, mas eu não tinha vivido ainda existencialmente aquela ideia de que muitas vezes a gente vê claramente qual que é um objetivo, a gente vê claramente qual que é a meta, a gente sabe onde a gente tem que chegar, mas os sinais dos tempos, as vicissitudes do tempo, né? Então, quer dizer, aquelas demandas habituais e que às vezes parecem muito sem sentido,
elas podem obscurecer a visão. E esse é um momento da vida que a gente se mete algumas vezes, a gente se mete nesses momentos na vida. E quando eu digo se mete, é porque a gente se mete mesmo, porque a gente sempre pode clarear a visão. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que quando a gente começa a empreender uma trilha, quando eu estava escalando ali o Dedo de Deus, aqui na Serra dos Órgãos, em Teresópolis, existe uma particularidade no caminho, na trajetória, que é a seguinte: no início a gente vê claramente qual que é o topo, a gente vê claramente qual que é o cume, onde a gente tem que chegar. A gente sabe exatamente, a gente vê a pedra, a gente vê a formação rochosa, a gente vê a rocha, e sabe, olha, lá em cima, tem que chegar lá em cima. E vamos começar pela trilha aqui, e é claro, a mata vai fechando, e depois a gente vai contornando por trás e some da nossa visão o cume, some da nossa visão o topo, mas a gente já viu aquilo ali uma vez, eu já tinha visto aquilo. E por que diabos eu pararia de andar? Por que diabos eu pararia de marchar? Por que diabos eu pararia de escalar só porque eu não estou vendo agora a coisa? Eu já vi, eu sei que é assim. Agora é verdade, agora as vicissitudes do tempo, agora os sinais dos tempos, agora, bem, tem uma nuvem passando e eu reconheço essa nuvem, agora tem uma árvore aqui fechada, eu reconheço essa árvore, agora tem, né, o meu cansaço, eu reconheço o cansaço, agora tem uma outra pedra aqui que eu tenho que vencer e eu estou vendo, mas eu reconheço essa pedra, mas eu não estou vendo o sol que está lá, né, o sol entre aspas aqui, eu não estou vendo o sol que está por trás das nuvens, mas eu já vi o topo da pedra, eu já vi o cume da pedra. Ele falou, olha, essa perda da dimensão sobrenatural da vida, essa perda da dimensão superior da vida, é o que acaba levando tantos e tantos de nós, em certos momentos da vida, a uma tristeza desesperançosa. Leva muitos de nós a uma certeza de que, olha, nada vai dar certo, de que aqueles empreendimentos que a gente iniciou, de que, sei lá, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida religiosa, falar, isso aqui é uma grande piada, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui é uma perda de tempo, sem fim, e nada disso faz sentido, porque eu não tô mais vendo nada, eu estou simplesmente aqui sendo achatado, sendo pisoteado pelas vicissitudes do tempo. Eu estou sendo aqui achatado e pisoteado por uma questão financeira qualquer, estou sendo achatado e pisoteado por uma questão, né, de um mau ânimo meu, de um mau humor meu, de uma desesperança minha, de um movimento interior assim que está esquisito. Eu estou sendo achatado e pisoteado por, né, 1000 demandas que me parecem sem sentido no trabalho. Eu falo, olha, acontece o seguinte, tenha em vista essa coisa para que a gente não seja tido como hipócritas, né? Para que a gente tenha em vista essa coisa. As vocações do homem, elas são em 3. Né? E partindo mais da base, né? A gente pode dividir como se fosse uma escala, uma pirâmide, com os significados, com os sentidos mesmos dessa vocação. Olha, o sentido mesmo das vocações do homem são em 3. E claro, tem o sentido mais básico da vocação do homem, está lá embaixo, que é muito bonito, que está à mão, que todos nós temos hoje já para começar a trabalhar nele, ainda que a gente não consiga ter visto ainda quais são os dois, qual dos dois superiores é o nosso. Olha, o sentido mais básico da nossa vocação é esse exercício diário de limpar os olhos, esse exercício diário de tirar os olhos dessas trevas nas quais eles mergulham, e eles pedem, a gente mergulha os olhos nas trevas muitas vezes mesmo. O que é mergulhar os olhos nas trevas nesse sentido? Mergulhar os olhos nas trevas nesse sentido é estar atento só às vicissitudes do tempo, estar atento só aos sinais dos tempos, estar atento só, olha, essas coisas mais imediatas, mais dianteiras, que estão aqui bem na minha cara, que estão aqui no raiz do chão, que eu estou sempre sendo achatado, derrubado, pressionado por elas. Olha, é que todas essas coisas, elas fazem parte do caminho, E quando a gente faz uma escalada, quando a gente escala, né, a gente é alpinista, quando a gente é um explorador, a gente não vai falar sobre né, a gente vai, subiu, a gente venceu a trilha, a gente venceu a rocha, a gente chegou no cume, a gente chegou no topo, e a gente não volta depois pro nível do mar, contando para aqueles que não foram, sobre aquela pedra que, né, tinha uma pedra ali que é pequena, tinha um galho de árvore. A gente não fala isso, a gente fala sobre a vista, a gente fala sobre a visão, a gente fala sobre a sensação, a emoção de ter conquistado, de ter conseguido, né, se superar fisicamente, de ter conseguido, sei lá, honrar algum alpinista do passado que tenha feito aquela trilha, aquela mesma via. Não é assim que a gente faz, Flávio? É assim que a gente faz. Então a primeira vocação do homem, a nossa primeira vocação, é nunca se enganar pelas vicissitudes e pelos sinais dos tempos, é nunca se enganar por essas coisas que estão aqui nos afetando. Mas pelo contrário, tudo isso aqui faz parte do grande relevo da vida. Tudo isso aqui faz parte do grande cenário da vida.
E ainda que eu não negue, ainda que eu não rejeite, eu também não exalto. Eu também não vou exaltar essas coisas. Olha, eu não tenho como imaginar uma via, eu não tenho como imaginar um caminho para o dedo de Deus, que é essa via aqui na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, clássica, na via clássica do alpinismo. Eu não tenho como imaginar essa via sem os galhos de árvore no caminho, sem aquele taquaral, sem aquele bambuzal logo no início, sem a chaminé que a gente tem que passar ali, já quase vencendo o cume. Eu não posso ignorar, tudo isso tudo isso faz parte do caminho, mas nada disso é o caminho. E muito mais definitivo, olha, essa não é a meta, esse não é o objetivo do caminho. Essa não é a meta, não é o objetivo do caminho. Então, é evidente que eu estaria afundado em trevas, se eu imaginasse que a vocação, se eu imaginasse que o caminho, se eu imaginasse que a escalada, se eu imaginasse que a trilha, que a aventura fosse justamente esse vencer pedrinhas, fosse justamente esse abrir espaços, né, de árvores caídas. Olha, tudo isso de fato é o caminho, eu não posso ignorar nada disso. Agora, é estar nisso para cima, é estar aqui para lá, é estar olhando para essa pedra, para esse galho, para vencê-lo e não para ficar nele. Para vencê-lo, não para ficar nele. Como é que a gente vence? Fala, olha, a gente vence se a gente lembra, se a gente mantém no nosso coração, se a gente mantém na nossa memória, se a gente mantém aceso ou acesa a chama, a imagem daquele topo, daquele cume que a gente viu um dia e que a gente sabe que dá para chegar, porque outras pessoas já chegaram, a gente sabe que dá para chegar porque ele está lá, sobretudo. E ele está lá quase como que chamando a gente, está lá quase como chamando a gente, olha, esteja aqui, venha, venha. Não se confunda, são só pedras no caminho. Não se confunda, são só galhos quebrados no caminho. Nada disso aqui é a meta. Nada disso aqui é o para o qual você está aqui. Você não está aqui para ficar vendo galho quebrado no caminho. Você não está aqui para ficar vendo pedra no caminho. Integre tudo isso, vença tudo isso. Por quê? Porque você viu o topo. Você viu o cume. Você desejou, você tem esses desejos no teu coração. Você tem esses desejos no teu coração. O topo, o cume, o ápice está lá, está aqui. E está lá e está aqui para que a gente possa vencer. E a gente só consegue vencer se a gente não se derruba nesses sinais do tempo, dos sinais dos tempos. Se a gente não fica como que com nossos olhos mergulhados em trevas, sem poder ver a luz do dia que está aqui, está lá. Olha, por mais que hoje seja um dia nublado, por mais pior do que nublado, por mais que esteja um temporal, uma tempestade, como que uma cortina de nuvem e raio e chuva, né, água, tampando a visão do sol, a gente tem uma segurança muito, a gente tem uma segurança olímpica, né? A gente tem uma segurança franca. O sol está lá e não vai deixar de estar. Essa é uma coisa incrível, o sol está lá e não deixa de estar. Então é só uma questão nossa, é uma questão da gente limpar os nossos olhos e não se confundir, né? Falar, tá vindo um vento do sul, tá vindo uma nuvem de lá, tá vindo uma nuvem de cá, vai chover, não vai chover. Fala, tudo bem, tudo isso, a nuvem vai embora, tá, tudo isso aqui é importante, né? Tudo isso aqui é importante. A gente não vai abandonar nada disso, a gente não abandona nada disso, pelo contrário, né? Os sinais dos tempos, eles são importantes pra gente se orientar, pra gente poder se desenvolver melhor aqui, falar, tudo isso é importante, falar as pedras que a gente tem que vencer, ou seja, os relatórios que a gente tem que entregar, as fraldas que a gente tem que limpar, os movimentos interiores de incômodo, de desistência que a gente tem que vencer todos os dias, falar, tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui está presente, isso aqui é o chão da trilha, mas isso não é o fim, isso não é o ápice, portanto não é aqui que os nossos olhos têm que estar postos. Não é nessas coisas que os nossos olhos têm que estar postos, porque se os nossos olhos estiverem postos nisso, a gente definitivamente afunda num abismo escuro, frio, triste, que encarcera, que aprisiona a gente lá dentro. Então, a grande ideia de hoje é como é que eu limpo as trevas dos meus olhos, como é que eu volto a ver o sol, como é que eu voltar para os primeiros amores, voltar para os primeiros movimentos da alma, voltar para aquelas primeiras ilusões, para aquelas ilusões no bom sentido do termo, né? Voltar para aqueles primeiros afãs, para aquela coisa que ardia o nosso coração, que arde o nosso coração, e que faz com que a gente deseje ser mais entregue, ser mais generoso, ser de fato um suporte para aqueles que estão do nosso lado. Então, olha, vamos rasgar os sinais dos tempos hoje e vamos começar por um deles. Que são aqueles movimentos de egoísmo, que impedem a nossa reconciliação com os outros.
Aqueles momentos de egoísmo que impedem a nossa reconciliação com os outros. Isso aqui é um sinal do tempo só, que a gente tá mergulhando nossos olhos em trevas. Se a gente não consegue se livrar de um incômodo no peito porque eu acho que aquela pessoa me fez um mal, porque eu acho que ela é um inimigo, se eu não consigo me reconciliar com ela, olha, o que vai acontecer? Né? A gente está marchando, a gente está numa trilha, a gente está indo para o topo, está indo para o cume, está indo para o alto. Né? A gente vai se encontrar com a finalidade mesmo da nossa vida, e se a gente se encontra com a finalidade mesmo da nossa vida, com esses inimigos da alma, com esses nossos inimigos ainda presentes, olha, é o seguinte, olha, você vai cair. Por que você vai cair? Né? Imagina só que você está subindo no monte, né? Mas você está ali se preocupado com as coisas, preocupado com galho, preocupado com pedra, preocupado com grama, preocupado com carrapato, preocupado... Bah! Você caiu. Você passou pelo topo e caiu do outro lado, porque você nem reparou. Você nem reparou porque você estava andando. Você nem reparou onde é que você tinha que chegar. Você não reparou que você chegou. Então é evidente que quando a gente marcha, quando a gente caminha para o tribunal, para se apresentar para o juiz, ainda nutrindo, ainda tendo inimigos, a gente precisa se livrar desses inimigos no caminho. Porque ao chegar lá, ao chegar no topo, a gente ainda está discutindo com eles, a gente está preso nas vicissitudes do tempo. A gente está preso aqui. E evidentemente a gente vai cair. A gente vai cair. Então, em vão terá sido a nossa jornada. Em vão terá sido essa subida, né? Esse esforço diário. Então, olha, hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia da reconciliação. Né? Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia que a gente tem que abandonar essas pedras que a gente foi colocando dentro do bolso. Que a gente tem que limpar esses galhos, mas sabendo que a gente está limpando os galhos porque tem uma meta específica lá em cima. Tem um topo, tem um cume que nos chama. E é de lá que a gente tem que olhar a plenos pulmões, com um olhar vívido, amplo, para tudo, né? Para a grandeza do céu, para a grandiosidade do céu que se abre no topo, ali no topo de quando a gente chega no cume, no ápice de uma jornada. Então é isso, fiquem com Deus, um abraço. Não deixem de assinar o Guerrilla Way e nos vemos segunda-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.